Vamos falar um pouquinho de terapia sistêmica, de viver essa, essa, essa vida, né? Sistêmica. Viver sistêmico é você viver olhando como um todo, né? Vendo a pessoa, então, nessa forma integral, que a gente já comenta tanto isso em sala de aula, né? A área da saúde, principalmente a gente aqui, a gente fala muito sobre isso. O que é ver o ser integral? Aí vamos botar um exemplo aqui, que a gente trabalha com bonecos, e aí como é que funciona isso? Se eu estou olhando aqui, ó, se eu estou vendo aqui uma pessoa, uma mulher, né? Então eu vejo essa mulher de uma forma integral. De uma forma integral é ver quais os fatores, quem envolve ela, como é que é o clã dela, a família, quais os fatores epigenéticos, quais são os fatores ambientais que vão influenciar essa mulher. E aí, uma questão legal da constelação é, você vai olhar sempre como ela conviveu com esses pais. Porque como ela conviveu com esses pais, vai dizer muito sobre ela, né? Então, como conviveu com os pais, depois com os relacionamentos, como ela conviveu com os relacionamentos, como ela convive com os filhos, como ela convive com, se teve com os abortamentos, com as crianças que não puderam vir, com gravidez ectópica, qual foi o tipo de parto dela. Isso tudo, gente, a gente já trabalha numa anamnese, entendendo, né, e buscando para ver como é que essa mulher ela tá hoje. Então, quando ela chega com uma queixa pra gente, né, e a gente sabe ali fazer uma anamnese, levantar o histórico, fazer o levantamento dos problemas dessa mulher dentro da constelação, que na verdade não precisa, a constelação a gente não precisa fazer essa anamnese, né? Não precisa fazer o exame físico. Então a gente vai trabalhar qual a que quais as relações que estão adoecendo essa mulher. É a relação com os pais. Então, primeiramente, a gente pode trabalhar com os pais. Então, não teve uma boa relação com o pai e com a mãe, vai ter que voltar aqui e vai ter que fazer esse movimento. E vai ter que fazer esse movimento, vai ter, né? Vai fazer esse movimento, claro que se ela quiser, com os pais. Por que com os pais, Genice? Por que vocês falam tanto dos pais? A gente comenta tanto dos pais? Porque várias vezes a gente fala, né? O nosso primeiro amor, né? Nossos primeiros amores, né? Nossa mãe e o nosso pai. E quando esses primeiros amores não deram certo, a gente tem aí umas sequelas, né? Em que a gente vai trabalhando para ver o que aconteceu e que pode estar acontecendo que não deu certo essa primeira relação e como é que essa pessoa está hoje. Então, um exemplo disso é ela vir para gente dizendo que não tem amor, que não consegue amar ninguém, ou que não consegue ter autoestima. A gente vai voltar aqui e vai fazer esse caminho de volta ao pai e para a mãe. Às vezes isso aconteceu só com o pai, às vezes só com a mãe. E aí a gente vai fazer esse movimento de retorno ao pai e à mãe. Isso é a raiz de tudo, né? Isso se ela vir com esse problema. E as consequências disso, né? Desse relacionamento não ter dado certo entre pai e mãe, pode repercutir em diversas questões para ela. Porque o filho, normalmente, que julga o pai, uma mãe, que diz, eu não vou fazer igual a minha mãe nunca, minha mãe me deixou, meu pai me deixou. É legítimo,
pode ser legítimo, mas a gente vai precisar rever essa história e com a constelação a gente consegue rever isso. Tem casos em que a gente tem que caminhar para terapia, né? Mas numa constelação, às vezes, só numa, a gente já consegue ajudar o paciente ou o cliente. Aí vem, às vezes não é o caso só do pai e da mãe. Às vezes é o caso da avó e do avô, né? Ué, mas é que eu sei, Genice, que pode ser o avô, a avó. A gente vai vendo através de informações que o próprio cliente vai dando pra gente. E se eu não sei, Genice? A gente vai sentindo no campo, vai percebendo, tá? E aí, uma questão é olhar para isso tudo, olhar para esses familiares todos, né? Ver quem é que você está excluindo da família, ver primeiro qual é a sua questão, ver o que você está excluindo aqui. Eu peguei um paciente que estava excluindo um irmão. Estava excluindo um irmão. Então, se você, dentro de um clã familiar, você não pode excluir ninguém. Ninguém. E se eu não sei, Genice, se eu nem sabia que eu tinha um irmão, a constelação pode trazer isso para você. Mas qual é a questão de eu incluir ou não o irmão, de pertencer ou não? Uma pessoa do clã, do nosso clã familiar, quando ela não é vista, ela retorna. Ah, como, Genice? Fantasma? Não. Ela vai retornar como uma. Para ficar visível, o clã familiar, o inconsciente familiar, a gente tem 3 tipos de consciência, mas esse que é o segundo, a segunda consciência, que é da consciência da família, traz essa pessoa de volta através de uma doença, por exemplo, e faz com que você olhe para a pessoa através de uma doença. Parece complicado, mas depois que a gente começa a trabalhar as constelações, fica muito óbvio. Então hoje, quando eu vejo alguém com um problema, né? E os consteladores fazem isso, com um problema de pele, ou um problema de uma doença, ou de dinheiro, de escassez, a gente já vai lá na família e vê com quem ela está identificada, aí a gente vai ver com quem ela está, quem é que está em desequilíbrio na família, quem ela não incluiu, quem é que ela julgou muito. Então, a constelação, né, ou esse trabalho sistêmico, o viver sistêmico, ele amplia, ele expande a nossa consciência. E é uma técnica breve, não é uma técnica a gente ficar fazendo sempre. Mas, né, aliado a isso, a gente tem a técnica e tem também o conhecimento filosófico, que dá para a gente então conseguir pegar o paciente do início ao fim, em algumas sessões, e trabalhar aquela questão. Se não der conta, se a coisa for muito complicada, né, como eu já peguei coisas bem complicadas, eu vou encaminhar, mas assim, já vi, mas eu encaminho para psicóloga, encaminho para psiquiatra, mas é um trabalho bem legal, tá? Vocês estão convidados para fazer esse trabalho comigo. Eu amo. Beijo, tchau.